Olá, meus irmãos. Meu nome é Wagner Olmos e você está no canal Remanescente. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Remanescente. Hoje estou muito contente porque nós iremos estrear um novo quadro aqui no canal. Sabe, eu fiquei me perguntando assim por muito tempo, né? A gente traz estudo, nós trazemos muito conteúdo aqui, podcast de estudo bíblico do Apocalipse, como você mesmo já sabe, né? Mas às vezes as pessoas gostam de ouvir testemunhos também, as pessoas gostam de ouvir, né, histórias vividas por outras pessoas. Muitas vezes nós conseguimos ter esperança vendo histórias de outras pessoas. E esse quadro é muito importante que eu quero trazer aqui para vocês, que nós vamos tratar de conversão. Eu vou trazer alguns testemunhos, pessoas que, lógico, que eu conheço, algumas pessoas que vocês irão me indicar. Talvez você, se você tem aí um testemunho de vida, escreva para mim no canal Remanescente, @canal Remanescente lá no Instagram. Me conte um pouco da sua história. Quem sabe a sua história pode ser contada aqui, você pode ser um entrevistado, né? Então, vou dar início a esta série, né? Estamos dando início a esta série de entrevistas com o título Conversão, onde a gente vai conseguir falar com alguns irmãos, vai conseguir ver e ouvir algumas histórias, e quem sabe essa história possa te inspirar a ter uma mudança de vida e a ter um relacionamento com Deus. Hoje eu estou muito contente, eu estou chamando aqui o meu amigo, meu irmão Elenay. Vou chamar o meu irmão Elenay aqui, vai entrar com a gente aqui na linha, para a gente trocar essa ideia hoje. Tá entrando aí, já tá aí o homem, Elenay Vieira. Meu amigo, como é que você tá, meu amigo? Tudo bem? Tudo bem, Wagner? E você? Então, tudo bem, graças a Tudo, Deus. graças a Deus. Então, eu estava falando aqui com o pessoal, antes de você entrar, de que esse podcast aqui, que eu estou iniciando agora com você, né? Ele é um pouquinho mais aberto. Tipo assim, eu não estou tratando de nenhum tema específico que vá fazer a gente mergulhar dentro da Bíblia. O que eu quero é trazer testemunho de pessoas comuns, como eu, como você, para que talvez alguma pessoa se espelhando na nossa testemunho de vida possa aí tomar talvez uma atitude ou ter um reencontro, um encontro com Deus e quem sabe aí uma conversão, né? Uma conversão sincera, que muitas vezes a gente entende que essa conversão não necessariamente ela se dá aí no batismo, né? Muitas vezes a gente se batiza, mas vai ter um relacionamento com Deus um pouquinho mais à frente, né? Talvez isso tenha acontecido com algumas pessoas que entendem o que eu estou falando, né? E como a gente sabe, nunca é tarde para recomeçar. Mas hoje eu não estou aqui para falar de mim. E hoje eu não estou aqui para palestrar. Hoje eu estou chamando aqui o meu amigo Elenay Vieira. Meu irmão, primeiramente se apresenta para o pessoal aí, diz de onde é que você é, diz aí, conta um pouquinho da tua carga aí de vida dentro, né, do ministério, porque eu sei que o irmão prega, o irmão gosta aí também da mensagem, né? E isso Tá daí certo. inspira a gente. Irmão, contigo aí. Olá, pessoal. Tudo bem? Espero que você esteja bem. Meu nome é Elenay Vieira Antunes. Sou de Santa Catarina, uma cidadezinha de interior. Nasci em Ponte Alta, uma cidadezinha aqui da região da Serra de Santa Catarina, né? Mas me criei e naturalizei em Correia Pinto, outra cidadezinha bem pequena também. Cidadezinha aí de um porte de 15 mil pessoas. Sou de igreja tradicional Assembleia de Deus, meus pais ainda são, frequentam a Assembleia de Deus. E eu fiquei nessa igreja até os 26 anos, caminhando ali, fui ensinado ali, doutrinado ali conforme, né, os costumes e as tradições dessa igreja. E depois, posteriormente, eu mudei para o Rio Grande do Sul e morei 9 anos no Rio Grande do Sul. E nesse tempo que eu mudei para o Rio Grande do Sul, eu acabei transicionando de igreja e caminhei Que cidade esses lá, 9 irmão? anos. Oi? Que cidade lá? Em Garibaldi. Então, Garibaldi. Eu tô eu de me Porto mudei. Alegre, do ladinho. É isso aí. Me mudei, né, com 26 para 27 anos, eu me mudei para Garibaldi. E lá eu tive contato com a Igreja Batista Nacional e caminhei provavelmente aí 9 anos, posteriormente 9 anos, quase virando para 10 anos na Igreja Batista. E foi aprendizado também, aprendi outras coisas, né?
uma outra visão, né? De onde eu me criei para onde eu caminhei esses 9 anos. Amém, amém. Isso é importante demais. E assim, dentro da tua caminhada cristã, tá? Vamos falar agora da tua jornada. Você teve um momento assim que você acredita que teve uma virada de chave? Tipo assim, cara, eu preciso andar conforme o que a palavra me mostra, sabe? Porque muitas vezes, eu digo por mim, tá? Eu não vou falar por você, eu vou falar por mim. Muitas vezes a gente parece que tá sempre naquele costume, o costume da religiosidade, e estamos distante de Deus, sabe? E as pessoas às vezes se perguntam, cara, parece que eu tô aqui vivendo a minha vida, o dia a dia e tal, e não vejo mudança significativa, né? E as pessoas parece que entram naquele, como é que é? Ciclo vicioso de cristianismo. Então, a pergunta que eu te faço é: você acredita que teve algum momento em que você deu uma acordada assim, para a vida cristã, para enxergar o que realmente é o evangelho para ti, na tua família, né? Não estou falando da Uhum. tua religião, estou falando de você. A maturidade ela vem com o tempo, né, Wagner? Ela vai se desenrolando e vai acontecendo, né? E às vezes essa questão mesmo pega a gente, como eu que me criei dentro da igreja, né? Nasci e me criei dentro da igreja. Então, na adolescência, você vive as fases da adolescência e você não tem certeza de nada, né? É complicado. E você vai caminhando para a juventude e a juventude dentro da igreja ela é desafiadora, né? Como Verdade. você disse, ela é imposta da religiosidade, das questões de costumes e tradições da igreja. E ela se torna muito desafiadora para você, né, se entender nesse contexto dentro de igreja e participando das atividades que são fora da igreja, né? Quando você está estudando, quando, né, você convive com outras pessoas de outra realidade. Então tem alguns conflitos até pela própria religiosidade imposta da igreja. Vocês não sabem se condicionar dentro disso, né? Uhum. Você vai amadurecendo. Mas assim, a virada de chave para mim foi depois que eu casei, assim, depois que eu casei, que eu me tornei aí, né, um homem, um pai de família, né, que tive meu primeiro filho. Então você começa a se enxergar numa outra dimensão, né? E aí você começa a se questionar, né, até onde eu sou crente de verdade, né, até onde, o que eu estou fazendo que me torna mais semelhante com Jesus. Porque até então você acaba vivendo aquele, como você disse, aquele círculo vicioso. Você vai Uhum. vivendo aquela tradição de vai na igreja, os horários estipulados, né? Faz as atividades, aquelas que são impostas dentro da igreja. E às vezes você acaba criando esse círculo vicioso e confortável ao mesmo tempo. Ah, eu vou ali, faço minhas orações, né? Faço a minha leitura ali da Bíblia ali na igreja, né? Às vezes você não consegue trazer isso para dentro de casa, né? Ou às vezes você traz de uma maneira muito metódica e você acaba às vezes não progredindo nisso, você acaba estagnando nisso aí, né? Faça isso de uma forma muito pragmática, mas eu acredito que o evangelho de Jesus é muito mais do que isso, né? E como você perguntou, aonde foi a virada de chave? Né? A virada de chave foi quando eu transicionei de igreja, né? Então você sai de um formato e vai para outro. Né? Então você precisa reaprender algumas coisas ou precisa se condicionar à visão nova. Né? E foi aí que eu fui começando a aprender algumas questões que eu estava, né, tão habituado a fazer de uma maneira mais pragmática, assim, de uma maneira mais rotineira. E você acaba vendo que o evangelho de Jesus é muito mais amplo e muito mais Uhum. profundo do que tudo isso. Né? Porque às vezes você está condicionado aos costumes de uma tradição. E quando você sai Uhum. disso, você acaba entendendo que tem outras maneiras de você ver Jesus, de você aprender Jesus e de você exercitar a fé em Jesus. Então isso para mim me deu aí por volta Aí, quando eu tinha uns 26, 28 anos, né, de idade, que eu transicionei nessa fase dos 26 anos, eu transicionei de igreja. Então, eu acabei vendo outras maneiras, né, de como exercer a minha fé em Jesus e de como eu amadurecer também em cima disso, né, saindo para fora do casulo, vamos dizer assim. Entendi, entendi. Cara, entrando aí um pouco dentro da religiosidade, né? Eu não sei se você consegue ver uma diferença entre religiosidade e cristianismo, sincero. Tá, vamos trazer então para a época de Jesus. Cara, Jesus chegou, praticamente quebrou a banca, porque ele veio da religião judaica. Ele é filho de Judá, ele é um filho de judeu.
Uhum. E ele praticamente mudou todo o sistema, entendeu? A entrada dele lá no templo lá, que revirou tudo e mostrou a casa do meu pai não é casa de comércio. Isso é um chicote para todos nós nos dias de hoje. E eu Sim. vejo que ainda existe muito comércio na casa de Deus, tá? Eu tô trazendo agora a casa de Deus referência a templos, tá? Uhum. Mas eu já tenho um entendimento que casa de Deus somos nós. Nós somos a morada do Espírito Santo. Então, a questão que eu te falo hoje, você consegue ver uma diferença, um déficit de cristianismo dentro da igreja? Com certeza, com certeza. É um assunto complexo, né? É um assunto complexo que a Sim, gente entra complexo. nesse assunto, né? Tem várias situações, mas a gente, infelizmente, vive ainda uma comercialização da fé, Uhum. né? A gente vive ainda questões assim muito degradantes. Eu acredito que se Jesus viesse agora novamente, assim, mais de 90% das igrejas iam entrar no chicote novamente, né? Porque Exatamente. é um caminho muito perigoso, né, Wagner? Essa questão da fé e dessa comercialização, né? Porque as pessoas acabam confundindo a fé, né? As pessoas acabam atribuindo o que eu posso conseguir através da fé, né? O que algo material pode me mostrar e me consolidar que isso é fé de verdade, né? A gente vê isso, né, constantemente, as pessoas, né? Eu consegui isso por causa daquilo, porque eu fiz campanha tal, consegui tal, né? Né, eu tive fé em Jesus e eu não tinha nada e hoje eu tenho muitas coisas, né? Coisas materiais, né? Mas Jesus sempre questionou os discípulos, né? E ele sempre falava: o meu reino está entre vocês. Uhum. Né? E o que os discípulos esperavam? Eles esperavam uma grande revolução, né? Porque o povo de Israel sempre foi um povo escravo, né? Um povo que andou preso muitas vezes. Então, o entendimento às vezes que eu tenho quando eu leio certas passagens é que o povo esperava de um exército físico, de uma grande mudança física, até porque eles foram muito tempo, né, prisioneiros de Roma. Então eles Uhum. falaram: não, quando Jesus vir, nós vamos montar um exército aí e vai Não, ele ser. vai chegar reinando. Então, quando viram ele no jumento, não acreditaram. Não, isso aqui não é o que eu estou esperando. Exatamente. Ao meu ver, eles pensavam assim: não, quando Jesus vir, né, quando o Messias vir, né, vai ser um grande exército, a gente vai ter uma carta de euforia dessa prisão romana que a gente tem, tanto no intelecto, né, quanto propriamente fisicamente, né? Nós somos um povo escravo, nós somos um povo que andamos, é um povo meio nômade, né? Andava para lá e para cá, né? Sendo escravizado, né? Tentando conquistar, sendo conquistado. Eles imaginavam: não, quando Jesus vinha, a gente vai fazer isso acontecer de verdade. E aí Jesus vem com essa grande transformação de dentro para fora, né? O meu reino está entre vós, né? O meu reino já está entre vós, né? Sim. A mudança começa de dentro para fora. E daí, trazendo para os nossos dias, a gente acaba vivendo novamente isso, né? As pessoas querem atribuir a mudança de Jesus ao status. O que eu posso mudar no meu Sim. status? Né? O que eu posso? Eu vou manifestar o reino de Deus, mas eu consegui adquirir tantas coisas com o reino de Deus, eu consegui, né? Depois de Jesus, a minha vida foi transformada, mas isso acaba às vezes pegando uma vertente diferente, né? As pessoas, Sim. né? Eu consegui mudar da minha vida do que eu consigo mostrar, né? Mas o evangelho de Jesus é de dentro para fora, né, Wagner? Sim. É uma mudança constante, né? É uma convergência, uma conversão, né? A Como eu vou, conversão. A né? conversão consiste. É, Como eu vou mudando isso através das minhas atitudes, né? sim, exatamente. A conversão ela consiste. É pessoal. É pessoal. Sabe, eu vejo o seguinte, tá? Hoje em dia. As pessoas vão na igreja muitas vezes por dois motivos. Primeiro, o interesse da teoria da prosperidade, que infelizmente é muito apregoado numa das igrejas. E eu sou uma pessoa que eu defendo sim que Deus abençoe os seus filhos, mas numa medida certa. O problema é que as pessoas invertem. Eles vão para buscar a bênção, entende? Não que esteja errado, mas quando tu coloca isso à frente do evangelho, tá equivocado. Então, assim, é uma união perfeita. Aqueles que querem te vender a bênção e tu que tá querendo comprar a bênção. E aí pronto, acontece um estralo de dedo, você consegue adquirir alguma coisa, você acha que é aquilo. A fé é uma troca. As pessoas acreditam que a fé é uma troca. Não. Eu sirvo, eu busco, peço, recebo. Exatamente. Entende?
Só que deveria de Exatamente. ser o contrário. Deveria de ser o contrário. Exatamente. Eu me dou, eu cumpro, entende? Eu faço o meu papel e Deus me abençoa. Só que Uau, nem essa sempre colocação perfeita. a bênção precisa ser bens materiais. Sabe? As pessoas não conseguem enxergar para o seu lado, olhar para o lado e ver assim, cara, minha família tá bem, eu tenho o que comer, eu tenho o que vestir, eu tenho aonde dormir. Isso Uhum. não é uma bênção? Cara, isso é uma Certeza. bênção, é uma Com certeza. dádiva de Deus. Quando a Com gente certeza. acorda pela manhã, está respirando, é dádiva de Deus. Entende? Mas tem um detalhe, você vai buscar as bênçãos porque tu tá procurando a teoria da prosperidade, porque eu preciso dar para receber em troca e eu vou conseguir. Só que, Nai, às vezes não acontece. Às vezes tu vai, tu faz a parte que tu acha que tu deve fazer, contribuindo, muitas das vezes financeiramente mesmo, tá? Sim. Com as denominações e tal. E às vezes a virada de chave não chega, não acontece. Quem é o culpado, Elenai? Deus, cara. As pessoas culpam a Deus, irmão. E Deus não tem culpa de nada disso, porque ele nunca nos prometeu isso. Deus nunca Verdade. nos prometeu, irmão. Deus nunca nos prometeu. O que ele nos prometeu é que ainda que nós venhamos a passar pela sombra do vale da morte, ele estaria conosco. Tá difícil? Tá com a gente. Nunca prometeu que nós não passaríamos por tribulações. Entende? Então, assim, ó, eu, tá, Wagner, eu cresci muito com tribulação. O apóstolo Paulo diz, eu me alegro na fraqueza. Como que alguém com sã consciência vai dizer, eu vou me alegrar na fraqueza, na dificuldade? Mas o apóstolo Paulo se alegrou, porque ali tu vê o crescimento. Yes. Tu não vai ver o Isso crescimento mesmo. da pessoa, cara, quando a pessoa tá tudo bem, cara. Se a pessoa tá tudo bem, a última pessoa que ela vai buscar é Deus, né? A pessoa que não tem consciência. Aquele que tem consciência vai reconhecer e vai cumprir o seu papel. Não desamparar os pobres, não desamparar órfão, não desamparar viúva e ser grato a Deus. Não é errado ter posses, né? Jó era uma pessoa que tinha posses, Exato. mas ele era Exato. temente a Deus. Isso Exato. não é errado, entende? Mas eu vejo que as pessoas invertem a situação, entende? E aí, quando a coisa não tá bem, culpam a Deus, sabe? O que você Uhum. consegue enxergar desse ponto, assim? Eu acho incrível assim a vida de Paulo, né? Você falou de Paulo, Sim. para mim depois de Jesus assim, Paulo para mim é um dos modelos assim quase perfeito, né? Porque perfeito foi só Jesus. Mas assim, sabe, essas questões que Paulo escreveu, eu acho assim Paulo no campo das ideias ele era muito inteligente, né? A maneira de colocar, a maneira de se expressar de uma maneira simples, né? Uma maneira simplista, mas muito clara, né? E Paulo fala justamente desse crescimento interno em meio às tribulações, como você falou, eu acho incrível essa passagem, né? Tem de grande alegria na tribulação, né? E como você vai ter isso, né? Como você vai conseguir isso, né? Se não for por fé, por você ter o teu espírito ligado a Deus, não tem como, né? Por que as pessoas hoje caem, né, na ansiedade, às vezes, até propriamente na depressão? A depressão não escolhe pessoa, não escolhe cristão ou não cristão, né? Pessoas com fé ou sem fé, né? Ela chega igual, né? Por quê? Porque é uma tristeza, um momento de tristeza que está passando. Às vezes são circunstâncias que você não consegue explicar, vai se abatendo sobre você, e quando você menos espera, você está nessa situação, né? Mas Paulo nos exorta, na verdade, né? Fala assim, cara, né? Tem de alegria quando passares por tribulação, sabe? Né? E o que é propriamente alegria, né? É uma escolha, né? Eu escolho ser feliz, eu escolho ser alegre, né? Mas é desafiador, muito desafiador, né? E a gente só vai conseguir isso como? Como a gente vai conseguir isso, né? Procurando estar conectado com Deus, né? É uma tarefa diária, é uma tarefa muito difícil. E quando isso bate a nossa porta, realmente a nossa fé é colocada em xeque. Realmente o que nós acreditamos é colocado em xeque. Quando nós estamos em situações adversas, todo mundo passa por adversidade. Eu mesmo estou passando num período, num ciclo da minha vida de muita adversidade, sabe? De situações muito diferentes do que eu sou acostumado a viver. E é aí onde realmente a sua fé ela é colocada em xeque. Sabe? Esses dias eu estava conduzindo uma sala de oração, né? A igreja que eu frequento atualmente
tem todas as terças-feiras, elas têm sala de orações, né? Em 4 períodos. Um período matinal, né? Um período, né, no meio-dia, um no meio da tarde e um à noite, né? E aí geralmente eu conduzo, né, esporadicamente, claro, nas terças-feiras eu conduzo o último turno, né, que é o das 10 às 11. E justamente esse dia eu estava falando justamente algo nesse sentido, sabe? A fé, a esperança na adversidade. Sim. Mas, sabe, mas como eu vou falar isso, sabe? Se eu também estou passando exatamente nesse ciclo, sabe? Então, geralmente, o que eu entendo com isso? Que Deus tá me condicionando. Você tem que falar daquilo que você está vivendo. Lógico. Né? Você vai falar de boca cheia daquilo que você não está vivendo, como você mesmo disse, né? Quando a situação está muito confortável, a gente procura menos Deus. É incrível isso. E isso não escolhe padrão de santidade, não existe um padrão. Né? É meio que automático, né? Você tá vivendo bem, tá tudo muito tranquilo. Você também fica mais sereno com a vida, né? Você acaba, tipo, vamos dizer assim, tirando o pé um pouco da intensidade com Deus. E quando você está em períodos mais frenéticos da vida, desafiadores, você está mais em contato com Deus. Né? Por quê? Sempre Porque assim. porque você sente que a sua esperança está se esvaindo. Você sente que a sua fé está se esvaindo. Em algum momento você fala assim, cara, tipo, né, você começa até a fazer algum checklist da vida. Do que eu estou errando? Você está procurando checklist. O que tem de errado aqui? O que tem errado comigo? Exatamente. Por que não está acontecendo? Né? Aonde que eu preciso virar a chave? Né? Onde é que está no meu checklist da vida? Qual a circunstância que está errada? Né? Mas Paulo, se você for ver para Paulo, né? Vamos olhar para Paulo que você falou, e eu acho incrível a vida do apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo, em vários momentos, passou circunstâncias assim que eram inexplicáveis, né? Para um missionário, para um cara que estava pregando a fé, para um cara que estava exercendo, né, aquilo que Jesus exerceu, né? Paulo começou a ser um seguidor de Jesus, né? E Paulo começou, eu imagino que Paulo não andou com Jesus, mas começou a escutar as histórias de Jesus, falou, não, é exatamente isso que eu tenho que seguir, é exatamente isso que eu tenho que fazer, né? E aí Paulo, lá, né, um trecho da história dele, ele relata do espinho na carne, né? Foi algo assim conflitante para a vida de Paulo. E eu pego essas circunstâncias às vezes para nós, né? Às vezes a gente tem um espinho na carne, algo que nos incomoda, né? Mas eu também acredito, Wagner, que mediante essas circunstâncias nosso caráter ele é forjado, né? A nossa personalidade ela é trabalhada em Jesus, porque é só assim, né? A gente não conhece, a gente acha que se conhece, mas a gente não conhece, né? O que está dentro de nós. Então, mediante a esses desafios, mediante aos momentos de ansiedade, mediante às vezes aos momentos, às vezes até propriamente de uma depressão, às vezes que você entra, de uma tristeza na alma, né? Porque eu acredito que a depressão é uma tristeza na alma, né? Nós somos almáticos, né? Às vezes isso se abate sobre nós, né? E cada um tem uma maneira de como manifestar isso, né? Uns às vezes propõem para fora, outros acabam trazendo para dentro fechando, de si, né? Acabam se fechando, ficando mais quietos, ficando mais reflexivos. Mas nesse momento também é o momento de nós exercitarmos a nossa fé, né? Em contrapartida, né, nós nos aproximarmos mais de Jesus e ir vencendo cada dia, né? Entendermos o tempo, né? Nós temos dificuldade. A gente tem dificuldade porque ninguém quer passar por isso, né? Mas é interessante que você trouxe de Paulo, que quando a gente fala de conversão, a história de conversão mais inacreditável da Bíblia é de Paulo. Verdade. Tanto que depois de que ele... Sabe que Paulo passou por um tempo de cura, né? Depois que ele teve a conversão, que ele teve encontro, né? Com Cristo, ele ficou um tempo ali. Você acha que ele ficou o quê? Ficou estudando, lógico. E aí foi para o campo de batalha e alguns irmãos levaram para as comunidades e disseram, não, Paulo aqui? Não. Tá doido? Ele que nos perseguia? Ninguém acreditava, entende? Então, assim, um homem estudado, fazendo aquilo que a lei, conforme os costumes dele, mandava. Ele estava errado? Estava, mas não estava convicto que estava errado, entende? Então ele perseguia, por quê? Porque aquilo perante ele era o correto. Precisou convergir completamente. E aí de perseguidor, perseguido. E muitas vezes acontece isso com a gente, cara. Cara, comigo é direto, entendeu? Comigo é direto, sabe? Porque assim, ó, você eu digo por mim que hoje eu não tô dentro de sistema religioso nenhum. Certo. E
E quando eu falo isso, muitas vezes as pessoas ficam assim, cara, como assim? Por que como assim? Não, porque tu tá aí pregando, tu tá falando, tu tá... Eu disse, o que tem a ver uma coisa com a outra? Não tem a ver uma coisa com a outra. Tu é cristão, tu precisa estar dentro de uma igreja para ser cristão? Não. Cristianismo e religiosidade é uma coisa totalmente diferente. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, cara. Muitas vezes a gente tá em um sistema seguindo aquilo que nos foi ensinado, sabe? Fazendo aquilo. E Deus vê isso, tá? Quando a gente fala de religiosidade, Deus vê isso. Por isso que hoje eu mudei meu pensamento. Lógico que a gente fica magoado quando a gente sai de um sistema e a gente quer acusar que nenhum presta. A gente já apontou aqui os problemas que tem, cara. Só que assim, Certo. Deus vê o coração das pessoas, irmão. É Sabe? isso mesmo. Em todo lugar tem pessoa sincera. Onde tem pessoa sincera, Deus está ali. Onde é que está o Verdade. problema? O problema está na pessoa sincera? Não. O problema está em quem faz a coisa errada. Em quem tá ali para mostrar Jesus e fica com a herança dele, cara. O que é herança? Morreu e agora a herança é pegar todos esses costumes e tosquear as ovelhas. Entende? Então o problema não são as pessoas, sabe? E ainda assim, depois de tudo isso que eu te falei, a gente ainda sabe que existem pessoas sinceras, pastores sinceros, que talvez estão assim como Paulo, na sua ignorância ainda, fazendo o que acham estar correto, entende? Então, como que eu posso ser juiz do meu irmão? Não posso. O que eu posso fazer, eu tô fazendo, cara. Eu tô tentando fazer, primeiramente, olhar para dentro de mim, olhar debaixo do meu telhado, né, que é de vidro também, ele quebra, sabe? É verdade. Olhar para o meu telhado, né? Olhar para a trave que está dentro do meu olho, primeiramente. Porque a mudança, ela começa aqui dentro, irmão. Então, eu tendo essa mudança dentro de mim, e, cara, eu conseguindo estar com a minha casa em ordem, receber o Espírito Santo, eu vou sair para o campo de batalha. E eu vou fazer a missão, eu vou cumprir a missão, ide e anunciar o evangelho. Entende? Só que assim, muitas vezes a gente se mune, né, de teoria, de aprendizado, de conhecimento, de profecia, de todos os tipos de dons. Agora eu vou exibir o meu dom, sabe? A gente parece que quer fazer de dentro para fora alguma coisa forçada, sendo que o maior dom que pode ser transmitido é o testemunho de vida, cara. Testemunho de vida. O que é um testemunho de vida? É quando ninguém tá vendo o que tu tá fazendo e tu tá transmitindo a vontade de Deus. O que é o testemunho de vida? É você passar por um lugar, alguém te pediu algum prato de comida e você ceder um copo de água, um abraço, um sorriso, uma ligação. Cara, como é que tu tá? Quanto tempo que a gente não se vê, entende? Coisas assim. Testemunho de vida é tu não jurar falsamente, não dar falso testemunho, sabe? No teu dia a dia, tu transparecer a Jesus. E aí a gente vai e volta naquilo, né, que diz que a boca fala do que o coração tá cheio. Entendeu? Tem uma frase muito linda em cima disso aí, né? Que diz assim: palavras comovem, mas exemplos arrastam. Né? Claro. Vem muito dentro disso que você está falando, que é, para mim, eu acredito que seja a essência de Jesus, né? Do cristianismo, né? Porque a ideia de o cristianismo, o que é, né? Quando a gente se intitula cristão, são pequenos cristos, né? Então, qual que é a ideia de pequenos cristos, né? É uma referência, né? Nós, quando procuramos ser cristãos, a gente procura ser uma referência, né, àquilo que Jesus fez, né? Tudo que eu estou fazendo, eu quero que se refira a Jesus, né? E aí, quando você fala isso, aí quando você vai olhar a vida de Jesus, né, o ministério de Jesus, a paixão que envolvia por pessoas, né? Jesus pegou a parte mais complexa, né, do sistema, né, que são as pessoas, porque as pessoas são munidas de pensamentos, de ideias, né, e cada um, né, vai criando a sua maneira de ver a vida. Mas a essência de tudo isso é Jesus, né, Wagner? É o que você falou, né? E às vezes quando a gente fica muito fissurado por uma instituição, corre o risco de fazer aquilo que você falou,
né? A gente acaba se munindo de conhecimento de tanta coisa, né? E às vezes a gente quer extravasar isso, não que isso seja errado, mas às Sim, vezes a gente acaba ofuscando a essência a do essência do cristianismo, evangelho, do a cristianismo. essência do evangelho, né, cara? Tipo assim, né? Exatamente. Porque Jesus foi muito enfático, né? O que Jesus falou? Ame Deus sobre todas as coisas, né? Ou seja, né? O teu relacionamento, né, com Deus precisa ser maior que tudo, né? Tipo, desde de como a gente começou esse bate-papo, né? Quando eu me acordo, quando eu começo já agradecendo pela portabilidade de ter as perninhas para Uhum. poder caminhar, de poder se levantar da cama, né, cara, de fazer as Sim, primeiras atividades do seu dia na sua casa, né, até o deitar, que você não depende de ninguém, então, ou seja, ame Deus, né, tipo, Deus, eu te agradeço, né, eu me acordei, né, eu ainda tenho todos os sentidos, ainda domino todos eles, né, sim, e sim. depois Jesus acaba, né, ligando com isso, falando assim, né, e ame o próximo como a ti mesmo. Ou Uhum. seja, da mesma maneira como você se acorda e agradece e é feliz pelo que você tem à mão agora no momento, não estamos falando aqui de posse, não estamos falando aqui de nada estrondoso, estamos falando das coisas simples da vida, que já é um Do grande básico, privilégio, do básico. do básico, que é um grande privilégio, né? É. E aí Jesus fala assim, cara, e depois ame o próximo como a ti mesmo, esse é o dever de casa, né? Essa é a parte aonde que o beneficiado não é quem nós prestamos um favor ou quem nós estendemos a misericórdia. O maior beneficiado É nós disso somos mesmos. nós mesmos, né? Somos nós mesmos. Quando eu faço algo para alguém, né? Claro que de repente para aquela pessoa vai trazer uma alegria, né? Vai ser atendido naquela necessidade, naquela circunstância que ela está. Mas quem é mais ministrado, quem mais aprende, somos nós, né? Exatamente, cara. Quando você estende a mão, daí vem dentro disso que você estava falando agora há poucos segundos atrás, né? De nós aprendermos com Jesus, né? Essa é a maior essência. Mas é uma linha muito tênue quando a gente está caminhando dentro de instituições, né? Quando a gente está caminhando dentro de igreja. Às vezes a gente acaba meio que perdendo um pouco o foco, né? A gente É. acaba Não, é que assim, olhando a ó, complexidade das coisas. o problema eu vejo que não tá na religiosidade em si. Religiosidade é bom. Quanta gente sai das drogas, entra numa instituição e muda de vida, né? Uhum, Porque quem transforma é Deus, primeiramente. O verdade. problema é que as pessoas entram num ciclo vicioso da religiosidade, entendeu? Tipo assim, vou botar minha roupinha de cristão, vou ir para a igreja, vai lá, poxa vida, a paz do Senhor, irmão, e oração, e canta louvor, chega em casa, tira a roupinha de cristão, de pendura, e acabou o cristão. O cristão, ele fica da porta da igreja para dentro, e esconde a Bíblia dentro da bolsa, dentro de coisa, para não mostrar que tu tá indo para a igreja com a Bíblia, entendeu? Vergonha do evangelho, cara, sabe? E tem muito. Desculpa Tem, falar, mas tem muito, ainda tem. entende? Eu, o que arde no meu coração é falar desse evangelho de Cristo, sabe? Sabe por quê? Eu vou te dizer o porquê. Porque assim, ó, quantos anos você tá mesmo? Eu estou com os 37. 37. Eu tô com 2 a mais que tu, tá? Não, tô com 1 a mais, vou fazer 39 agora. Mas presta atenção, cara. 39, se nós tiver a graça de Deus de ter mais o dobro dessa idade, se nós tivermos a graça de Deus, já vai ser muito, entende? Verdade. Cara, vamos chegar nos 80, é raro, né? Chegou nos 80 ali. E ainda assim vai ser um fado, vai ser enfadonho, vai ser cansativo, com doenças, com dificuldade. E aí, Uhum. o que mais me chama a atenção é que as pessoas não acreditam naquilo que elas professam, Helenai. Tu professa a vida eterna e tu não acredita. Eu luto pela vida eterna, não é para essa vida aqui, entendeu? É uma vida eterna. O que é uma vida de 80 anos perto de uma vida eterna? Não é nada, é uma poeira no tempo, sabe? Verdade. E aí Verdade. que entra lá no início que a gente falou a diferença entre cristianismo e religiosidade. Porque Uhum. assim, Jesus pode voltar para você hoje. Não que ele vai aparecer nas nuvens do céu, tem eventos para acontecer ainda. Mas você pode deixar de existir hoje, cara. E aí? Como que tá a tua vida? Tu é um religioso ou tu é um cristão? Ou tu não é nenhum dos dois? Entende? Uhum. Uhum. Cara, não vai importar teu carro, não vai importar tua casa, Não. não vai importar o teu trabalho, o teu status, a tua... Nada disso. Vai importar como tu foi. Porque quando tu abrir os olhos novamente, entendeu? Ou tu Uhum. vai estar contado junto àqueles que vão receber o reino,
e viver eternamente, ou tu vai estar na frente do trono branco, irmão. E aí, cara, não é eu que vou te julgar. E aí? E aí? E aí? Então, assim, as pessoas precisam entender que esse mundo aqui não é clichê dizer nós estamos aqui só de passagem, não é clichê, cara. Isso aqui não é real. A realidade é Cristo. Paulo já dizia, para mim, o viver é Cristo, morrer é lucro. Paulo era corajoso. Não, mas ele dizia, eu não sei o que é melhor, eu já estava louco para partir e estar com o Senhor, porém, eu tenho uma missão para cumprir aqui agora, né? Se por acaso esse tabernáculo, né, se desfizer, eu tenho da parte de Deus um tabernáculo não feito por mãos humanas. Isso é esperança. Isso é esperança. E eu tenho essa esperança, irmão. Eu tenho essa esperança. Só que é o seguinte, quando eu despertei, quando eu acordei, quando eu tive a minha conversão, não foi quando eu me batizei, tá? Foi muito tempo depois. Quando eu tive a minha conversão de olhar assim, cara, o que eu tô fazendo da minha vida? Foi quando eu tava no leito de morte, Lenay. Que eu pensei assim, cara, se eu morrer hoje eu tô perdido. E um dia atrás eu tava na igreja, cantando, louvando. Quer dizer, eu percebi que não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Sim. Entende? Dali em diante, eu tracei pra mim o seguinte, cara, eu já tinha falado com Deus, lógico, né? Se tu me tirar dessa, me dá um objetivo de vida, sabe? E ele me tirou, me deu um objetivo, eu não entendi, passei por muitos problemas, não entendi, mas eu entendi o objetivo. E eu tô aqui pra fazer cumprir isso, entendeu? É difícil? Claro que é. Nem todo mundo quer te ouvir, ainda mais quando tu fala de profecia, quando tu fala dos eventos vindouros, as pessoas não querem saber disso. O que é? Vai acontecer catástrofe? Não. Deixa eu viver a minha vida. É isso que as pessoas querem. Sim. Não, o evangelho que eu quero não é isso. O evangelho que eu quero é de ir na igreja levantar minhas mãos. E Deus diz assim, cara, eu tô cansado das tuas mãos levantadas. Eu tô cansado enquanto tu me louva com teus lábios e o teu coração tá Me distante. lembrei dessa passagem agora. Teu coração tá distante de mim. Então, meus irmãos, para todos vocês que estão assistindo, chegue perto do Senhor. Deus não está distante. Deus é palpável. Verdade. Experimente da parte do Senhor um relacionamento. Não estou dizendo para você que você tem que não, então, buscar primeiro o reino de Deus, eu vou me acordar de manhã e vou ter que ler minha Bíblia ali, correndo. Não, não é isso. É botar Deus como prioridade na sua vida. Sabe? Prioridade na sua vida. Prioridade. É isso. Quais são as tuas prioridades, entende? Sabe? Eu vou te contar uma história agora, cara. Não, pode falar primeiro. O que tu vai falar aí? Você foi muito feliz em dizer isso, né? Prioridade, né? Prioridade. A gente acaba se envolvendo em tanta coisa, né, Wagner? E aí a gente acaba, às vezes, tendo uma disfunção das prioridades. A gente acaba misturando, a gente acaba invertendo, né? Jesus nunca quis exclusividade, ele quis prioridade, né? Jesus deixou você construir suas coisas, projetar suas coisas, né? Escolher um caminho de vida que você quer ter, né? Mas agora a prioridade, né? O quanto você se conecta, o quanto você tem intimidade, o quanto você constrói esse relacionamento, porque o relacionamento com Jesus é contínuo, né, Wagner? Não é uma coisa que você resolve uma vez. A própria palavra diz relacionamento. Relacionamento é uma coisa contínua, todo dia. Né? Para nós que somos casados, a gente sabe bem como é isso. Né? Exatamente. Todo dia você tem que estar, né, fazendo a sua parte, né? Você tem que estar se doando. Né? Você também falou alguns minutos atrás sobre, né, o quanto eu me entrego, o quanto eu me dou, né, pela causa do Evangelho de Jesus, né? Quanto eu me dou por esse relacionamento. E uma coisa que eu quero pontuar aqui antes que a gente saia dessa linha de raciocínio, você falou de Paulo, né? Eu acho incrível Paulo que quando Paulo fala do templo, né? Quando ele fala do templo, que eu sou o templo do Espírito, né? Quando Paulo escreve ali aos Coríntios, ele fala muito sobre isso, né? Sobre o templo do Espírito, né? Quando eu me dou, quando eu tenho entendimento que eu sou igreja, além da igreja física que existe lá, que eu vou lá, que eu me relaciono com os irmãos que estão lá, né? Mas como eu sou com o meu templo, né? Exatamente.
como eu cuido disso, como eu reflito Jesus através da minha vida. Isso eu acho para mim que é a máxima do evangelho, sabe, cara? Eu acho que isso é a máxima de a gente refletir Jesus. E outra coisa que você pontuou que eu achei assim que eu trago muito para minha vida, para minha casa, para quem não sabe aqui, eu tenho 3 filhos, né? Então nós somos em 5 na família. Eu sempre falo que a minha primeira igreja é a minha casa. Com certeza, com certeza. O meu primeiro ministério é a minha família, né? Tipo, como a minha esposa, né? Eu tenho uma filha pré-adolescente aí de 14 anos, eu tenho o Nicolas, que é o do meio, que tem 8 anos, e eu tenho o Teófilo, que esse mês faz 6 anos. Né? Então são faixas etárias um pouco diferentes, né? Mas como eles veem Jesus através da minha vida, como pai, como homem da casa, né? Eu acho que é a partir daí que o nosso caráter como cristãos, né, vai sendo formado. É a partir daí que a gente, né, acaba fazendo de verdade o que precisa ser feito, né? A gente acaba saindo daquilo que a gente começou, né, esse bate-papo, né? São Até dois porque caminhos, né? você vira um espelho, né, irmão? Espelho para tua família. Exato. Né? São duas coisas, né? Tipo, tem de um lado a religiosidade e tem do outro lado, né, o cristianismo. Né? A religiosidade é quando a gente vai lá na igreja, né? Quando eu vou lá e faço o que é estipulado dentro daquela organização, né? Mas quando eu saio dali, como você também falou, né? Quem eu sou quando ninguém está vendo, né? Quem eu sou nos bastidores, né? Quem eu sou quando as pessoas que convivem comigo, né, estão vendo, estão presenciando, né? Tipo, será que os meus filhos estão vendo a vida de Jesus em mim? Será que a minha esposa está vendo através do meu caráter, através das minhas palavras, através do meu comportamento, né, a vida de Jesus? Essas são questões que nos levam a reconhecer a nossa insignificância dentro de um Deus tão grande. Até porque é o seguinte, quando a gente trata de igreja, as pessoas não devem se esquecer que igreja é o corpo de Cristo, né? E o corpo de Cristo que foi apresentado, nós temos 2 aspectos para que a gente possa meditar. Primeiro, ele foi um cordeiro sem mancha, sem mácula. E a representação do corpo de Cristo é que quando ele saiu da cruz, se cumpria ali a festa das primícias, né? Ou no caso, a festa dos pães asmos. Vamos colocar os pães asmos primeiro. Que naquela festa, a questão não é trazer aqui para vocês uma aula teórica de festas, né? Mas enfim, aquela festa, o povo de Israel não poderia ter fermento dentro de casa. Era pães asmos, pães sem fermento, que simboliza o corpo de Cristo. Trazendo para a nossa realidade hoje, são pessoas que não têm contaminação, não têm pecado, sabe? Às vezes eu fico me perguntando, cara, quando é que eu vou chegar nesse nível, entende? Mas de fato, irmão, nós somos o corpo, Cristo é o cabeça. E aí, que corpo é esse que eu tô sendo? Um corpo sujo? Um corpo imundo? Carregando o quê? A marca do pecado ou carregando a marca da cruz? Sim. Entende? A minha função no corpo, como está sendo executada? Exatamente. Por quê? Porque o que acontece? Aí, como voltamos naquela lógica que a gente trouxe, a gente não quer passar dificuldades, mas Jesus passou. A gente não quer passar tribulação, mas Jesus passou. Entende? Então as pessoas não querem. Não, tribulação não quero. Dificuldade eu não quero. Então nós precisamos, primeiramente, carregar a cruz que Cristo carregou. Porque assim, a noiva ela está revestida do noivo. E se nós somos a noiva do Cordeiro, a esposa do Cordeiro, uma coisa eu vou te dizer com certeza, tá? Quando Cristo voltar, a igreja vai estar irrepreensível. Quando a gente olha para aquelas 7 igrejas lá do Apocalipse, a gente vê advertências, a gente vê advertências e a gente vê promessa lá no final, né? A cada carta do Apocalipse. Mas 2 delas não têm advertência. 2 delas têm as colocações e têm as promessas. Por quê? Porque estão irrepreensíveis perante o Senhor. Entende? E aí eu fico me perguntando, quando que a gente vai conseguir chegar nesse nível de santidade? Se eu não tiver uma busca pessoal hoje, cara, fica difícil. Então, a reflexão que eu quero que você de casa faça é essa. Como que está a sua vida? Você está refletindo o quê? O pecado que Cristo carregou ou o sofrimento dele?
uma coisa não é compatível com a outra, isso é fato. Entende? Sim, Então, se sim. as coisas não são compatíveis, se posicione. Por quê? Porque assim, cara, às vezes a gente pensa o seguinte, eu tive uma oportunidade aqui, vai prejudicar alguém, mas ninguém tá vendo, entendeu? Então, vou fazer isso Uhum, daqui e tal. Mas, cara, alguém tá sendo prejudicado. sim. Ah, mas o meu patrão, ele tem milhões de dinheiro, o que acontece se eu desvirtuar um pouquinho? Não é teu, cara. Pronto. Ele não vai perceber, ele não vai, mas não é teu. Acabou, entende? Então Uhum, são uhum, nessas pequenas coisas que a gente não precisa se corromper. Não precisa, uhum. Eu acho, infelizmente. eu acho que uma pergunta muito interessante a se fazer nesse tipo de questão é o que Jesus faria? O que Jesus faria? Ah, mas as pessoas não se perguntam isso. Eu não posso me comparar com Jesus, né? Vai ser difícil de eu me comparar com Jesus. Lógico que é difícil, mas é uma pergunta de se fazer. O que Jesus faria no O meu que lugar? Jesus faria nessa situação, né? Exato. Eu me recordo contar uma história que é muito engraçada. Nós estávamos voltando um dia com um casal de amigos nossos de Curitiba. A gente tinha ido para um evento de um encontro de casais Aham. do Projeto Amar, da Igreja Batista de Curitiba. A gente estava retornando e durante a viagem, eu acho que eu fiz uma ultrapassagem meio indevida. E aí o meu colega, ele falou para mim, ele falou assim, ó, Jesus não faria isso. Lógico. E Eu me olha que senti. era. E sabe, você veja como é interessante isso, que eu nunca mais esqueci. Fiquei muito constrangido, assim, sabe? Mesmo no momento de brincadeira, eu fiquei constrangido. E isso me levou a outras percepções da vida, né? O que Jesus faria nesse tipo de situação, Exatamente. né? Se a gente se questionasse por esse crivo, né? Por essa análise, assim, acho que a gente tomaria decisões melhores, né? Claro que Exatamente. isso é uma maneira desafiadora de ver a vida, né? Mas eu acho que também é muito fundamental. E outra questão é que as pessoas não querem aceitar as consequências, cara. Entende? Não querem aceitar as consequências. E quando a gente olha para a vida de Davi, ele errou, mas ele aceitou a consequência dele, né? Enquanto ele pôde orar por aquele filho, ele orou. E depois que ele viu que o filho tinha morrido, ele se levantou e os servos dele perguntaram: tá, mas teu filho estava vivo, estava chorando. Agora que ele morreu, tu tá aí em pé. Eu disse: sim, agora eu vou cuidar das coisas do meu reino. Porque ele aceitou a consequência do pecado Sim, dele, entendeu? sim. As pessoas não querem aceitar a consequência, sabe? Mas sábio é quando a gente consegue reconhecer que erramos. Errar é fato, cara. Eu vou errar amanhã, você vai. A gente ainda é pecador, a gente tem muito que aprender ainda, Uhum, sabe? Só que, cara, a sabedoria é quando a gente aprende com os nossos erros, pra não voltar a repetir, entendeu? sim, Sabe? Não sim. voltar a repetir. Eu costumo dizer que é o seguinte, a vida cristã é uma escadinha, a gente vai subindo degrau por degrau, sabe? Aquele degrau que tá meio falso, tu já conhece, tu já pisou ali, tu já caiu ali. E aí você, não, eu vou pisar aqui de novo? Não, eu não vou pisar aqui de novo. Deixa eu pular um degrau a mais aqui. Vai ser complicado. Vai. Vou ter que fazer uma força a mais para chegar lá. Vai, sabe? Mas quem é que disse Eu, que ia ser fácil, né? as questões, eu vejo uma analogia assim, a isso, Wagner, eu vejo como uma cicatriz, né, de um ferimento, Sim, você vai olhar e você vai lembrar que aquilo ali doeu, né, e às vezes por uma imprudência você causou aquilo, e Davi tinha muito disso, né, por um momento assim, quando eu estudava, um período eu tirei para estudar mais Davi, e por um período eu fiquei muito revoltado assim com o Davi, que eu achava que, né, porque Davi, né, vacilava e depois ele fazia, né, aquele choreiro, né, é, e vacilava de novo. Mas aí você começa, a gente vai amadurecendo e a gente acaba vendo que às vezes a gente é um reflexo disso, né? A gente vacila aqui, a gente reconhece ali, né? Às vezes a gente não reconhece, demora tempo para reconhecer, né? E isso demora mais para ser curado dentro de nós. Mas o incrível da vida de Davi é justamente isso, o reconhecimento da insignificância diante de um Deus tão grande, né? Essa própria verdade. passagem que você mencionou, né? Davi foi para a tenda, né? E a Bíblia diz que ele ficou nu, né? Como uma maneira assim, Sim, Deus, do jeito que eu vim, eu tô agora. Né, assim, né, eu não tenho nada mais para te oferecer, né? Eu tô sendo a escória agora do que não era para eu ser, mas eu tô sendo, né? Eu como um rei, mas eu vacilei. Eu tô me sentindo
o maior dos pecadores. Eu imagino que alguma dessas palavras Davi usou, né? E passou todo aquele tempo, e a Bíblia nos relata que as pessoas tentaram tirar ele dali, né? Falou, não, me deixa aqui, porque agora, né, eu preciso me conectar de novo com aquele que me criou. Né? Só ele sabe de tudo que eu fiz de errado e de tudo que eu preciso alcançar o perdão e a misericórdia, para de repente eu nunca mais cair nisso aqui. Né? Davi foi incrível nessas questões, né? Mas você veja que é tão incrível isso, Wagner, que daí depois você vai ver a questão das palavras e dos exemplos, né? Se você for ver para Salomão foi quase que um reflexo de alguns erros de Davi. Que incrível que é isso, né, rapaz? Que aprendizado também para nós, né? De nós seguirmos o modelo que é Jesus, né, cara? Isso também só nos mostra que o ser humano é falho, cara. O ser humano é falho. E olha que nós estamos falando de Davi, que foi considerado o homem segundo o coração de Deus. Uau! Vai falar para um ateu aí dizendo assim, o homem segundo o coração de Deus roubou a mulher do próximo e mandou matar o marido dela. Homicídio qualificado, culposo. Culposo, entendeu? Vai falar, ninguém acredita. Isso nos prova, a primeira coisa, a bondade de Deus, o perdão, entendeu? E nos prova que, cara, não tem um lugar tão longe que a gente foi que a gente não deve voltar, que a gente não consegue voltar, sabe? Eu conversei com uma pessoa que me disse assim, cara, eu acho que pra mim não tem mais volta. Uma pessoa que serviu na igreja comigo, cantou comigo na igreja. Fiquei tão triste, sabe? Wagner, eu acho que não tem mais volta, cara. Eu já fui longe demais. Eu digo pra você que tá escutando agora aí na sua casa, não existe um lugar tão distante que Deus não possa te alcançar. Porque o amor de Deus é suficiente para te alcançar. Amém. O amor de Deus não tem como medir, não tem como expressar, não tem o que eu te fale que vá demonstrar o amor de Deus. O amor de Deus alcança pessoas em níveis inacreditáveis. Enquanto nós estamos condenando uma pessoa, Deus está salvando. Qual obra boa fez o ladrão da cruz? Qual? Me diz, me cita uma aqui, me cita uma. Ele não fez nenhuma, cara. Ele não fez nenhuma. Merecimento? Não tem. Ele não teve merecimento, sabe? Merecimento não tem. Mas ele teve arrependimento. E Deus enxerga o coração, cara. Deus enxerga o teu coração. Não importa onde você foi. Não importa o qual distante, para onde você caiu. Chegou o momento da conversão. E aí a gente volta no título do assunto aqui. Conversão. É o momento de você dar aquela meia volta, assim, 90%. Volta onde você errou. Junta os pedaços, junta os cacos. Não importa. Vai ser difícil. Cara, é difícil de eu largar esse negócio ilícito aqui para começar uma vida simples. Não importa. Deus não vai te desamparar. Fácil não vai ser, já estou avisando. Não estou dizendo que vai ser fácil. Mas quem disse que deve ser fácil? Só que esse momento é o momento de você reconhecer a Deus na sua vida. Esse é o momento de você reconhecer a Deus na sua vida. Irmão, Helena, eu vou te contar uma história aqui, tá? E eu quero que tu me diga o que tu acha dessa história. Você imagina, cara. Você imagina que você faz uma viagem e você tem um plano assim. De, cara, eu vou tentar uma vida diferente, vou tentar fazer alguma coisa assim. E aí, você chega no lugar e tal, e daqui a pouquinho, um dia, você encontra uma pessoa, que essa pessoa te diz assim, cara, então uma pessoa gente boa, deixa eu te ajudar em alguma coisa. E essa pessoa te convida para ir na casa dela, te dá um churrasco, e vira teu amigo, cara. Você acha que alguém em sua consciência faria isso, assim, tipo assim, sem conhecer, botar dentro de casa, literalmente, com família e tudo? Você acha que alguém assim faria? O que você acha dessa história aí? Você conhece alguma coisa parecida com isso? Não? Cara, eu não sei se meu coração se enche de alegria, não sei se eu dou risada, se eu choro de alegria, cara. Então, amigo, sabe, pra mim, assim, nesse dia dessa história, eu vi
a mão de Deus através da vida das pessoas, né? Essa história foi no ano de 2021. Nós chegamos nos Estados Unidos e fomos acolhidos por essa pessoa que nunca nos viu. Essa pessoa nunca nos viu, cara, nunca nos viu. Nos encontramos no lugar mais inesperado e sem marcar. Sem marcar, né? Essa pessoa foi você, né? E do outro lado da história era eu. Né? Nós estávamos num serviço de venda de automóveis. E Jesus foi tão poderoso, cara, né? A misericórdia de Deus foi muito poderosa sobre a minha vida, a vida da minha família. Que naquele momento colocou você ali, cara. Né? Nós éramos recém-chegados na América. E foi uma conexão poderosa. Hoje ainda comentava com a minha esposa sobre isso, sabe? Sobre a sua pessoa, sobre você. Poxa, eu falava para ela nesse seguinte sentido, falei, cara, somente Deus, não existe explicação, porque nós não temos nenhum vínculo familiar de sangue, nós não nos conhecíamos até então, né? Quando a gente estava em 2021, né? Mas você vê que Deus une propósitos, né, Wagner? Eu acredito muito nisso. Deus une propósitos, Deus une corações. Né? Me lembro também depois, posteriormente, né? Primeiramente, naquele dia que a gente se conheceu, você me mandou mensagem logo depois e acho que foi no mesmo dia a gente foi jantar junto na sua casa, né? Se eu não me engano, foi isso, né? Foi no mesmo dia. E depois eu me lembro de que quando você teve a conquista que você trocou de automóvel, você passou lá em casa e a gente se alegrou muito. A gente se alegrou muito naquilo. Eu fiquei muito feliz de ver, né, que você estava colhendo o fruto do seu esforço e da bondade de Deus, porque acho que são duas coisas conjuntas, né? A gente nunca pode esquecer disso, né? A bondade e a misericórdia de Deus e o seu esforço, né? Porque também não fosse seu esforço, não teria, né, conquistado aquilo, né? Mas assim, Wagner, falando exatamente do nosso encontro ali, que a gente se encontrou, que a gente se conheceu, né? Eu vejo o quanto Deus foi generoso comigo de ter apresentado você e sua família, pessoas maravilhosas e que a gente aprendeu muito e que tem muita admiração, né, de conhecer a história de vocês, conhecer um pouquinho de vocês, né, e de aprender com vocês, né, cara? Sim. Né, como vocês viveram e como vivem ainda aí, enfrentando os desafios da vida do imigrante. Você sabe que não é fácil, né? Você sabe, né? Agora você sabe. Sei. Né, enfrentando todos os desafios de uma vida de imigrante, né, questões de cultura, questões que alcançam a nossa alma, né? Às vezes ninguém sabe, né, Wagner? Mas só quem vive uma vida de imigrante sabe como é, né? Algumas questões. A dificuldade. Mas eu também acredito em tudo isso que a gente é forjado para coisas maiores, né, Wagner? Todo momento na adversidade, né, a gente é forjado para coisas maiores. O próprio Jesus foi forjado para coisas maiores, né? E Jesus também deixou, falou assim, se vocês crerem em mim, vocês farão obras maiores ainda. Jesus nos deixou esse desafio, né? E como você disse, né, a gente tem dificuldade de entender o momento da adversidade. Às vezes a gente é induzido, né, às vezes por religiões, a gente é induzido a acreditar no evangelho fácil, no evangelho de coisas fáceis, no evangelho da geração touchscreen. Né? Eu toco e acontece. Eu toco e acontece, mas não é isso. O processo da vida é muito além disso. É por isso que essa geração está doente. Né? Por isso que essa geração, no evangeliquez aqui, está enferma. Sim, né? Uma geração imediatista, quer tudo para ontem. Imediatista. Quer tudo na palma da mão, quer, sabe, facilidade. Cara, assim, ó, eu vou te dizer para ti, aquilo que a gente vivenciou é o que eu sou aqui, sabe? Eu tento fazer isso. Eu nunca te pedi um centavo, nunca te cobrei, sempre te ajudei em todos os pontos. E não é porque eu só tô contando essa história aqui para trazer um outro ponto, tá? Mas não é porque é você, porque você tá aqui, enfim. Eu sou assim. Sou assim com as pessoas, entende? Uhum. Porque eu fui ajudado também quando eu cheguei aqui, sabe? E eu vi a mão de Deus, mesma coisa, um desconhecido. Acho que eu te contei essa história, né? Eu cheguei também, a pessoa me levou para dentro da casa e tal, pô, coisa legal. Um senhor que eu tenho respeito até hoje, a gente se dá muito bem e eu vi a mão de Deus. A gente sabe o quanto é difícil. Mas eu quero te lembrar de um outro ponto aqui, tá? E a esse ponto eu tiro o chapéu para ti. Porque eu sei um pouco aí da tua jornada até chegar e tal.
quanto você queria, e você chegou um dia para mim e disse assim, Wagner, a minha esposa quer voltar. E aí eu não sei o que eu faço, porque é um sonho meu, mas não é o sonho dela e tal, né? E aí eu disse para você, cara, a família tem que estar unida. Então, não importa se é aqui, se é ali, se hoje a minha esposa chega para mim e diz assim, cara, tá na hora de tomar outros rumos, é família, é isso que tu falou lá no início da entrevista. Cara, a minha casa é o mais importante no momento. Se não tiver harmonia dentro da tua casa, não resolve, entende? Fácil não foi, poxa vida, pô, olha quanto eu me dediquei para chegar a alcançar aqui e agora tem que, né, se submeter de novo a uma situação que eu não queria e tal. Enfim, a gente sabe que não é. Mas assim, Deus vê as atitudes, irmão. É isso que eu digo para ti. Então, eu jamais vou dizer pra uma pessoa, cara, você foi burro. Não, como é que eu vou dizer uma coisa dessa? Entende? Então, a atitude é plausível. A atitude que você teve ali é plausível. E eu digo pra você, a amizade que a gente tem, eu quero carregar pra vida, cara. Pra vida, A sabe? recíproca é verdadeira. Sem interesses, entende? Eu tenho um interesse, na verdade, só um interesse contigo. Eu quero estar contigo lá em cima, ó, lá na Amém, glória. cara. Lá na Amém. Nos glória. veremos lá. Nos Nos veremos veremos lá. na glória. Na verdade, a gente fala com a expressão de nos veremos na glória, mas a gente vai ser arrebatado e vai reinar aqui nesse mundo mesmo, entende? Amém. Então a gente sabe que é aqui, mas estaremos juntos. E eu quero você do meu lado. Pessoas boas eu quero do meu lado. Amém, cara. Amém, amém. É isso, Então, entendeu? para nós foi um momento muito único, assim, sabe? Em Deus, sabe? Um pouquinho de tempo que a gente passou junto. Mas, Sim. assim, cara, né? Até hoje, assim, eu conversava um pouquinho com a Ju sobre isso, né? Até hoje a gente ainda, né? Troca ideia, até hoje ainda, né? Você faz alguns favores para mim. Eu sou muito Não, a grato gente por se isso. ajuda, Sou muito a gente se grato por ajuda. isso, sabe, cara? E tava falando para a Ju sobre isso, como Deus é perfeito, como Deus aproxima pessoas da gente, né? Que sem interesse algum, sabe? Sem Eu sinto segundas muito, intenções, cara. eu sinto muito isso em você, sabe, Wagner? Eu vou te recordar de uma história que você contou para mim, que um dia um rapaz estava indo aí e não tinha onde ficar e você ofereceu sua casa para ele ficar. Ele passar um período de tempo. Eu não lembro exatamente se era que ele estava turistando, o que que era, Foi, aconteceu. né? E que tu falou que tu nunca tinha visto o cara na vida e tu acolheu o cara na sua casa. Nunca. Acho que passou uma semana com vocês, uma coisa assim, Cara, eu sabe? sou apaixonado por pessoas. E eu não consigo dizer não. Eu sei, eu tenho coração mole. Às vezes é problema, tá? Você sabe disso, né? Sei. Mas eu deixo o problema pra pessoa, não comigo, entende? E eu tento pegar da pessoa aquilo que ela tem de bom. Não o que tem de ruim. O que tem de ruim eu não quero, deixo pra ti. O que eu posso fazer, o que eu devo fazer é aconselhar, né? Conversar e tal. Mas os braços abertos é aquilo, cara, é amar o próximo. Isso é amar o próximo, entende? Sim, Amar o sim. próximo, sabe? Como a Uhum. ti mesmo. Esse mandamento de amar o próximo como a ti mesmo, ele tem um nível. E eu não respeitei esse nível por um bom tempo. E eu me ferrei, me dei mal. Qual é o nível? Amar o próximo como a ti mesmo não é nem a mais, nem a menos, tá? Então, assim, ninguém deve ser inferior a você e ninguém deve ser superior a você, sabe? Então você Sim, impõe respeito quando alguém tiver à sua frente fazendo coisa errada com você, impõe respeito, porque ele não é melhor do que você, ele é um filho de Deus assim como você. E também você deve respeitar quem tá numa posição um pouco abaixo. Porque, cara, vamos ser realistas, né? Hoje eu tô aqui, amanhã eu posso ir. Você tava aqui e tá no Brasil. Hoje eu tô aqui, amanhã eu posso estar no Brasil. Outro dia eu posso estar em outro país. Hoje eu tô. Vamos botar então para que o brasileiro gosta de falar, né? Hoje eu tô com um carro tal, amanhã eu posso estar de Fusca. Entende? Eu não posso medir o meu semelhante pelas suas conquistas ou pelo cargo que ele tem. Entende? Eu tenho sim, que medir pelo coração da pessoa. sim, E sim, o coração da pessoa ela não tem preço. Às vezes a gente coloca preço no nosso próprio coração, mas o coração não tem preço. Por isso que muitas vezes a gente se afasta ou se aproxima de alguma pessoa, por interesse ou na sinceridade. sim. Entende? Verdade, Então, a verdade. gente precisa meditar nesses pontos. Mas, cara, Verdade.
Fiquei muito contente aqui com a tua participação. Já temos 1 hora de gravação, né? Eu Passa rápido. quero passar rápido, bate-papo legal. Eu quero que você deixe umas considerações finais aí para quem está te ouvindo aí. Primeiramente, agradecer a você, Wagner, pelo tempo dedicado, né, por ter me estendido esse convite, né, para o canal Remanescente. Amém. Né, e também quero estender para as pessoas que escutaram um pouquinho de pequenas histórias, né, de pequenos começos, né, que Jesus faz na nossa vida, né, e falar para quem está nos ouvindo hoje, né, cara, que continue crendo, né, cara, continue crendo. Jesus é a esperança. Jesus é a esperança, né? E Jesus muda e transforma a nossa vida, transforma o nosso caráter. E por mais às vezes que você ache que não tem solução, Ele é a solução. Jesus é a solução, né? Tenha fé, né? Procure ajuda. Às vezes se você não tem força, procure ajuda, né? Em pessoas que têm o caráter parecido com o de Jesus. Exatamente, Isso é tudo. parecido com o de Jesus, né? É isso mesmo, né? Eu separei esse texto para você aqui, irmão. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Amém, cara, eu recebo. Entende? Esse é o texto que eu quero deixar com você aqui e com você que está assistindo aí de casa, tá? Você que está assistindo de casa, tenha isso em mente. Se você se sentiu tocado por esse testemunho aqui, por esse bate-papo, que foi muito legal, primeiramente, já se inscreve aqui no canal. Nós vamos ter outros, né? Eu acredito que o irmão vai acompanhar com a gente aqui, os outros testemunhos. Sim. A gente vai bater papo com outras pessoas. E aqui não cabe religião, não cabe nada disso. Se você acha que o seu testemunho pode ajudar a influenciar outras pessoas a amadurecerem na fé, se inscreve lá no meu Instagram, @canal Remanescente. Vai lá e conta um pouco da sua história. Vou deixar aqui na tela aqui, ó. Vai lá e conta um pouco da sua história para mim. E quem sabe aí a gente pode estar gravando um dia aí, fazendo com que o seu testemunho alcance algum coração. Eu não tenho, mas eu tenho uma pessoa para indicar. Vamos lá, a gente está aí para trazer pessoas para testemunhar. Que hoje o testemunho do meu irmão aqui, Elenay, possa estar te ajudando, possa estar te abençoando. Que assim como ele governa muito bem o lar dele, assim como ele se dedica e se empenha na pregação do evangelho também na sua igreja, os seus compromissos, e assim como ele vive a vida cristã, que você possa se inspirar, que você possa modificar, ter uma virada de chave para que a sua vida seja diferente, para que as pessoas não vejam em você a religiosidade, mas que as pessoas vejam em você Jesus Cristo, que a sua vida possa transparecer aquele que reina em sua vida.